Nesse vídeo eu vou apresentar uma maneira muito fácil de a gente fazer um filtro, tá? Só de empresas baratas na teoria do Value Investing, né? Da análise fundamentalista, usando a ferramenta do Fundamentos, né? Fundamentos.com.br, que é um dos melhores sites aí para o investidor de maneira gratuita fazer análise de ações, buscar indicadores financeiros, fazer comparações de empresas, etc, né? Então, esse site tem uma funcionalidade que é o filtro, né? Filtro de empresas, que se chama busca avançada, na verdade. E eu vou aqui fazer um exemplo de uma busca usando algumas métricas de Value Investing, né? Alguns indicadores de preço-lucro, preço-valor patrimonial, ROIC, ROI. E a gente vai colocar alguns rangos, né? Rangos para essas métricas, com valores máximos, né? Por exemplo, um preço-lucro de até 5 vezes no máximo, por exemplo. Uma empresa que tenha um ROIC mínimo de 15%. Ou seja, combinar todos esses critérios e gerar uma lista para a gente já partir daí a análise, né, de empresas que teoricamente poderiam estar baratas, né? É óbvio que não quer dizer nada, não quer dizer que essas empresas estão baratas, elas podem estar baratas por algum problema operacional, algum problema de gestão, ou realmente por elas estarem mal, em termos de balanço, né? Mas pode ser sim que esse filtro possa te facilitar já a encontrar alguma empresa que realmente esteja barata. Isso vai te cortar tempo, né, para tu já ir direto a uma empresa que realmente vale a pena estudar. E aí tu pode, obviamente, aprofundar muito mais o estudo e entender se realmente essa empresa faz sentido. Usando fundamentos, né, a ferramenta que eu já falei no vídeo anterior, como uma das melhores para a gente olhar indicadores e múltiplos de empresas. Então, a gente vai fazer esse filtro, né, de empresas baratas usando múltiplos e indicadores financeiros fundamentalistas, tá? Aqui no Fundamentos tem essa funcionalidade busca por empresa, tá? A gente vai clicar aqui e vai abrir esses campos aqui, né, de todos os indicadores aqui. Cada indicador aqui tem esse ponto de interrogação aqui explicando o que que é, tá? Então a gente pode selecionar e colocar critérios nesses campos, em mais de um, né? Pode então pedir uma busca que cumpra vários critérios que a gente acha que são importantes para essa busca de empresas baratas, né? Então eu vou fazer uma busca aqui para a gente fazer uma lista de empresas que cumpririam vários indicadores de uma empresa bem barata segundo a análise fundamentalista, né? Ou Value Invest, assim. Óbvio que, mais uma vez, eu vou falar que não significa que essas empresas são bons investimentos, tá? É só mais um filtro para a gente talvez cortar um caminho e buscar ver se tem alguma coisa que está fazendo sentido, né, em termos de barata e realmente essa empresa talvez possa ser um bom investimento, né, e vá crescer lucro e aumentar o valor de mercado dela. Mas pode ser que muitas das empresas que gerem aqui o resultado, elas realmente estão baratas porque elas estão com algum problema operacional, algum problema na gestão, elas estão sem nenhuma expectativa de aumentar lucro no futuro, etc. Pode haver diversos motivos e não necessariamente o que vai gerar aqui de resultado é um bom investimento, tá? Vale bem a pena frisar isso. Então, eu vou colocar alguns aqui indicadores, não precisa preencher tudo, que eu acho que aí a busca fica muito complexa e difícil, mas a gente pode começar aqui pelo preço-lucro, né? PL, assim, vamos botar o mínimo como zero, né? Porque um indicador PL negativo significa que a empresa está dando prejuízo, né? Então, no mínimo a gente coloca zero e vamos colocar máximo aí como 5, né? Então, 5 anos para voltar ao lucro da empresa, né? Aí, segundo o indicador preço-lucro, é um indicador aí máximo ok, vamos dizer assim, para empresas baratas, porque, né, significa aí mais ou menos uma taxa de juros entre 15 a 20%, né? Que vai se compondo em 5 anos e dando esse 100%. Então, uma empresa que consegue voltar ao lucro em menos de 5 anos, ela está realmente dando aí uma taxa de retorno muito atrativa para o investidor. Preço-valor patrimonial também colocaria zero aqui, né? Na mesma lógica, negativo não faria sentido. E máximo vamos colocar de 2 vezes, né? Então, a gente quer que gere resultados de empresas que não valham, não tenham o valor de 2 vezes o valor patrimonial dela, tá? Não queremos mais do que isso. Então, ela pode valer no máximo 2 vezes o que ela tem de valor patrimonial. EV/EBITDA, né? EV/EBITDA e EV/EBITDA são métricas aí também bastante utilizadas no mercado para análise de valuation de múltiplos, né? São métricas que a gente pode comparar empresas do mesmo setor e ver quanto que o mercado está pagando por o que ela está gerando de caixa, né? Então, na verdade, aqui a gente pode ver o que significa esse indicador, né? O EV sobre EBITDA é o Enterprise Value, né? Que aqui está traduzido como o valor da firma. Então, basicamente, o valor da firma é calculado somando-se o valor de mercado da empresa e sua dívida líquida, né? A, é- é- a dívida entra no valor da empresa porque se uma empresa for comprar outra, ela tem que comprar a dívida também, né? Não faz sentido só comprar os ativos. Se ela tem uma dívida, ela tem que entrar também nessa transação. Então, por isso que o valor da empresa, que o valor da firma, ele considera
esse valor da dívida, e a dívida líquida, né? O que ela tem de dívida bruta menos o que ela tem em caixa. Então, gera esse indicador aí de dívida líquida, tá? Então, esse indicador vai ser o valor da empresa, né? Se alguma empresa quiser comprar ela, dividido por que ela gera de caixa todo ano, tá? Então, é melhor que esse indicador seja o menor possível, né? Para uma aquisição, porque a gente está pagando menos para uma empresa que gera mais caixa possível aqui no denominador. Então, quanto mais baixo esse número, melhor, né? E o número que muito analista do mercado usa aí como um número bom para empresas, né, operacionais aí seria algo de 4, 5 vezes, seria um valor bem baixo, assim, né? Então, tipo, se uma empresa gerar de caixa, se o valor de mercado da empresa ser 4 vezes o que ela está gerando de caixa, e é algo bastante atrativo também, considerado pelo mercado, tá? Então, a gente pode colocar aqui mínimo 0 e máximo 4, né? No EBIT, no EBITDA também, mas para a gente ter aí alguns resultados. E eu colocaria aqui indicadores não só de preço e valor, mas de rentabilidade também, né? ROIC, ROI, colocar alguns indicadores de rentabilidade alta para que a gente possa pegar, então, empresas que estejam precificadas num valor baixo, né? Então, a gente pegou aí PL, PVPA, EV/EBITDA e EV/EBIT, então, indicadores que vão identificar que a empresa está sendo precificada para baixo, né? Então, ela está barata, mas a gente vai adicionar nesse filtro aqui, então, indicadores de rentabilidade. Então, elas vão ser baratas e rentáveis, tá? Então, isso tende a nos gerar aqui empresas boas, ou seja, o melhor cenário, né? Empresa que está muito barata e também tem um retorno sobre o capital investido muito alto. Então, a gente vai colocar aqui muda um pouco a lógica. Então, como a gente é indicador de rentabilidade, ROIC, a gente vai colocar mínimo, tá? Aqui é sempre 0 ponto o valor percentual que a gente quer. Então, se colocar 0,15, é o que eu quero um ROIC mínimo de 15%, tá? E no ROI também, vamos colocar 15% aí, porque é um valor aí que faz sentido, né? A taxa de juros está 13,75. Então, né, o ROIC, ele tem que ser mais alto que a taxa de juros para o negócio da empresa fazer sentido, né? Então, no que ela investe no capital operacional dela ali, né, todo ano, ela gera de retorno mais do que a taxa de juros, né? Isso é o que faz sentido o investidor investir, botar o dinheiro dele numa empresa, né? E no máximo a gente vai deixar livre, né? Porque a gente quer que esse indicador seja o mais alto possível. Aqui vale a pena colocar esse ticker de negociado nos últimos 2 meses, né? Para não vir uma empresa que não tem liquidez nenhuma e não faria sentido comprar, porque depois a gente não conseguiria vender essa ação. A gente pode deixar o setor em aberto também, não colocar nada, e vamos ordenar a busca por um indicador preço-lucro, né? Aqui gera uma lista de empresas, né? Uma lista grande até, mas né, nada não, que vai atrapalhar muito a análise, né? Tem muita coisa que vai ter Petri 3, 4, né? Gerdau, Metalúrgica 3, 4, então, né, tem alguma coisa repetindo aqui. Mas o interessante é a gente ver que, né, realmente vai ter empresas aqui que vão estar meio mal ou com algum problema na administração e por isso elas estão muito baratas, mas vai ter muita coisa boa aqui que vai fazer sentido a gente cortar esse caminho, ter esse filtro, já ir para uma empresa, né, que está barata e rentável, que vai poder ser, sim, um bom investimento se a gente aprofundar a análise, ver que né, o management da empresa é bom e ela tem uma perspectiva de crescer, continuar crescendo o lucro. Então pode fazer sentido, né, estudar uma empresa dessas. A gente pode ver alguns casos interessantes aqui, como a Metalúrgica Gerdau, como eu citei anteriormente. Vai ter Vale, vai ter a Taurus. A gente pode ver algumas empresas que, tipo a Metisa, que é uma empresa bem de Value Invest mesmo. São empresas menores, né? Valor de mercado aqui ela vai ter 300 milhões, 380 milhões, né? Então são empresas menores, mais small caps aí. Então a gente pode encontrar algum ouro aqui, né? Alguma coisa que pode muito fazer sentido, empresas bem menores, baratas, mas muito rentáveis, né? Aqui é interessante olhar essa coluna aqui também, que ela sempre vai estar junto, que é o crescimento da receita nos últimos 5 anos. Então a gente pode ver que são empresas que estão crescendo a receita, tá? Elas não estão. Muitas aqui, tem algumas que estão caindo, mas a maioria aqui, como a gente incluiu indicadores de rentabilidade, são empresas baratas, mas que estão indo bem, né? A Metis aqui cresceu a receita 33% nos últimos anos. Então, significa que a empresa sim está indo para frente, ela está crescendo receita, mas ela está muito descontada no mercado, né? Então, a gente pode encontrar algum ouro aqui sim. Então, eu trouxe mais esse filtro mais para a gente então aprender a fazer esse filtro de já cortar caminho e ir já para empresas que estão descontadas e rentáveis, que aí pode sim ter uma coisa muito interessante